de todas as tribos. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Algo mais que a neve. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que não alvação, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado,
Criador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado
Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar diante de Deus, pedindo direção, entendimento, sabedoria, para nós compreendermos as Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem usado de bondade, misericórdia e graça em nossas vidas. E com esta mesma graça, Senhor Deus, vem estar olhando para cada coração
aqui presente, sobre cada coração que nos assiste, Senhor Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor Deus, para vivermos conforme aquilo que o Senhor nos ensina. E nesta manhã, Senhor Deus, junto com a Tua graça, inunda o nosso coração com a Tua plenitude, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras, a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Gostaria de meditar junto com vocês nesta manhã sobre o Espírito de Deus. Eu vou ler na versão NVT, que é uma versão mais contemporânea. Assim diz a palavra de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vou repetir. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós temos iniciado o estudo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, com o objetivo de entender com maior profundidade, com maior clareza, o que a igreja é, o que nós pensamos sobre igreja. O livro de Atos narra com bastante simplicidade, mas também como poderia dizer, de uma maneira simples, Lucas tenta demonstrar como foi o início da igreja naquela manhã do Pentecostes. Estavam ali 120 servos de Deus, discípulos de Jesus, cumprindo, obedecendo a palavra, né? Permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o livro de Atos nos conta que naquela manhã do Pentecostes, após aquele revestimento, daquela descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 que ali estavam, houve um alvoroço, né? Eu tento imaginar como era esse alvoroço, né? Mas Pedro se levanta e prega o Evangelho. Os apóstolos dão o seu testemunho. Mas naquela manhã o Senhor faz algo inédito. 3.000 pessoas se convertem para Cristo Jesus. Por isso, não foi o sermão de Pedro, não foi tanto o testemunho daqueles discípulos, mas foi a graça de Deus que tocou o coração de muitas pessoas, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas. Eles se renderam a Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, Ele continua fazendo a sua obra, tal como foi naqueles dias, 2.000 anos atrás. Jesus continua realizando a sua grandiosa obra de salvação, através das pessoas que receberam Cristo Jesus. Pessoas como nós,
que aceitamos a salvação de Cristo Jesus, se nós tornamos uma nova criatura, então Jesus, através das nossas vidas, estão levando outras pessoas a conhecerem a salvação. Por isso é muito importante que nós continuemos dando testemunho de como Cristo mudou a nossa vida, de como Ele mudou a nossa vida, né? O que significa realmente Cristo Jesus? O livro de Atos nos conta que Deus fez algo grandioso a partir daquele dia. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Muitas forças do mal têm atacado a igreja desde aquele princípio. Materialismo, liberalismo, como nos dias de hoje, mundanismo e outros tantos ismos que têm surgido. Entretanto, uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente, sempre perceber é que nada poderá ser um obstáculo para aquilo que Jesus quer fazer. Por que disso? Mateus 16, 18 registra o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe mais algo que endossa que nada pode ser um obstáculo, nada pode se interpor nos planos de Deus através de Cristo em favor da sua igreja. Por quê? Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Então vejam, podemos ver quanto amor Cristo tinha pela igreja, pelas pessoas, pela salvação das pessoas. Isso está em Efésios 5, 25. Mas nós temos ouvido através da mensagem, através do estudo sobre a igreja de Corinto, que Paulo iniciou a sua pregação naquela igreja, naquela cidade, de uma maneira diferente, de uma maneira inédita. Ele começou a pregação do Evangelho usando uma linguagem simples. Muitas pessoas talvez esperam algo eloquente, algo sofisticado, algo que seja persuasivo, carregado de sabedoria, sabedoria humana. Mas Paulo inicia a sua mensagem de uma maneira inédita, falando da mensagem da cruz, pregando um Cristo crucificado. Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, ele iniciou o trabalho naquela cidade, na cidade de Corinto, fraco, atemorizado, trêmulo, diz a nossa Bíblia em português. Mas eu estava lendo a Bíblia em japonês e a palavra trêmulo, para nós, o japonês traduziu como algo ansioso. Paulo tinha uma certa ansiedade, uma ansiedade de pregar o Evangelho. Mas ele estava pregando o Evangelho de uma maneira bastante simples, fácil de ser captado, de ser entendido pelas pessoas simples também, sem usar argumentos persuasivos, astutos, e como o próprio Paulo diz, firmado no poder do Espírito de Deus. E uma coisa interessante, ele decidiu agir dessa forma. Eu decidi. Tomou uma decisão consciente de não debater de maneira persuasiva ao pregar o Evangelho, mas colocar toda a ênfase da sua mensagem, do seu testemunho, no Cristo crucificado. Existe uma razão, por que ele fez isso. Porque ele sabia que os judeus pediriam um sinal. E porque sabia que os gregos buscavam sabedoria. E acima de tudo, porque sabia
que Jesus crucificado é o cerne, a parte central do Evangelho. Não existe Evangelho sem a cruz de Cristo. Isso precisa ficar bastante claro em nossa mente, na nossa vida cristã. Com a sua decisão de pregar um Cristo crucificado de uma maneira bastante simples, Paulo está rejeitando qualquer confiança na habilidade como pregador para persuadir pessoas. Nós não podemos pensar que para Paulo faltava eloquência ou faltava capacidade de argumentação. Se nós olharmos para o livro de Atos, lá no capítulo 26, lá é narrado o discurso que Paulo faz perante o rei Agripa. Ele havia apelado para Roma, para ser julgado. E quando estava perante o rei Agripa, por causa da acusação dos judeus, o Paulo apresenta a sua defesa. Paulo foi tão veemente no seu discurso, foi tão claro na explicação de por que ele fez o que fez, por que ele crê em Cristo. E no final, o rei Agripa vira para ele e diz para Paulo: Paulo, você acredita que pode me convencer a tornar-me cristão em pouco tempo? Nas versões antigas, o rei Agripa diz: por pouco você não me convence. Então Paulo tinha capacidade de argumentação. Ele cresceu estudando as Escrituras. Ele cresceu estudando a cultura grega. Ele cresceu estudando a cultura romana. Eu imagino que Paulo, quando estava na frente do rei Agripa, ele deve ter falado em latim. Latim é uma matéria que já não se usa, não está mais na grade curricular das escolas, Mas eu tive 4 anos de latim, E não consigo guardar mais nada, Mas imagina o Paulo fazendo a sua defesa. Mas a pregação de Paulo na cidade de Corinto pode não ter sido impressionante, pode não ter sido cheia de palavras persuasivas do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, a mensagem de Paulo tinha um grande poder. Tinha um grande poder. Quando ainda estava na ativa, a empresa sempre obrigava os seus funcionários, ou pelo menos pessoas de algum nível na empresa, a participar de treinamentos, para melhorar a performance do trabalho. E eu participei de vários cursos, E num dos treinamentos sobre liderança, o treinador, o instrutor daquela matéria, ele estava comentando, no meio das suas explanações sobre liderança, de uma igreja. Ele não mencionou a igreja, apesar de eu ter um certo entendimento de qual foi a igreja que ele estava falando. Ele falou assim: olha, gente, tem igrejas que estão preocupados em atender os seus fiéis. Tem igrejas que estão preocupadas em tornar as pessoas mais entendidas a respeito de Deus. E ele contou que tinha ministrado um treinamento para um grande número de pastores. Por quê? E o treinamento foi assim: como atender o seu cliente. Então eu pensei, nossa, quando uma igreja passa a olhar para as pessoas que frequentam a igreja como se cada pessoa fosse um cliente, a coisa está ficando muito mal. E ele continuou:
Mas foi interessante. Imagine, eu nunca tinha ministrado um treinamento para pastores, para atender às necessidades dos seus fiéis. Eu acho que a gente precisa de vários treinamentos para lidar com as pessoas. Mas quando se trata de falar do Evangelho, né, a gente precisa de uma outra coisa que não é o marketing que a gente usa. Né? Então, estratégias de pregação baseadas na sabedoria dos homens, apelando para a emoção, para a personalidade humana, podem provocar, sim, respostas. Entretanto, não produz resultados para o reino de Deus. Muitos pregadores, eu já ouvi várias mensagens na televisão ou na rádio, muitos pregadores usam meios engenhosos, maneiras e palavras agradáveis e lisonjeiras para atrair pessoas para a igreja, justificando que assim poderão ganhá-las para Cristo. Entretanto, se esquecem de que, abre aspas, o Espírito Santo é 100% responsável pelo sucesso da proclamação do Evangelho. Vocês ouviram esta frase, nós ouvimos esta frase que o pastor nos trouxe no domingo passado. O Espírito Santo é 100% responsável pelo sucesso da proclamação do Evangelho. Não é a capacidade humana, não é o saber do homem, não são palavras agradáveis, não são palavras lisonjeiras que irá levar uma pessoa para Cristo Jesus. É impossível viver e servir ao Senhor de maneira eficaz, de maneira eficiente, sem contar com o Espírito Santo de Deus, sem confiar no poder do Espírito de Deus. O Espírito Santo, que a Bíblia também fala Espírito de Deus, ele vive no crente em Cristo para tornar real no crente tudo aquilo que Deus planejou e que Jesus Cristo fez e faz tornar possível. No texto que nós lemos no início, em 1 Coríntios 2:12, temos recebido o Espírito que vem de Deus. O Espírito que vem de Deus. Portanto, cada crente em Cristo, cada cristão verdadeiro, é aquele que é uma nova criatura em Cristo e recebeu o Espírito que vem de Deus. Por que disso? Porque Paulo escreve na sua carta para a igreja de Roma, em Roma, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha só, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Se o Espírito não habita numa pessoa que se diz crente, é porque não nasceu de novo. E Paulo acrescenta, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Isso está em Romanos 8,14. Os cristãos são diferentes dos não cristãos. Tem que ter uma diferença. Os cristãos são aqueles que nasceram de novo. São aqueles que receberam a vida eterna. Foram batizados no corpo de Cristo. Foram habitados pelo Espírito Santo. Foram selados pelo Espírito Santo. Tudo isso foi possível e ainda é possível pela operação do Espírito Santo. E são, ou devem ser, obras evidentes na vida de um cristão verdadeiro.
Ouvimos numa das recentes mensagens do pastor Jorge o seguinte: a igreja de Corinto tirou as rédeas das mãos do Espírito Santo. Todo mundo sabe o que é rédea, né? Rédea é aquele par de cordas de tecido ou de couro que é usado para dirigir, né, o animal, o cavalo, né, para onde a gente quer, né, usa rédea. A igreja de Corinto tirou as rédeas do Espírito Santo. Bom, isso nos faz lembrar de que todo cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Mas infelizmente, nem todo cristão dá a devida atenção à direção e à instrução do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e começa a fazer tudo conforme deseja. Faz aquilo que, né, no linguajar popular, faz o que dá na telha. Né? Se o cristão tira as rédeas, a direção, a orientação do Espírito de Deus, né, o fim não será muito bom. E nós podemos aprender com o que aconteceu. Aprender com o que aconteceu na igreja de Corinto. Né? Graças a Deus por Ele ter nos dado inteligência, sabedoria, né? Para podermos raciocinar. O que é que aconteceu naquela igreja em Corinto que pode ser uma grande lição para as nossas vidas? É assim que a gente deve pensar. Muitas pessoas leem a Bíblia, acham interessante, maravilhoso, né? Mas não seguem, né? Não obedecem à palavra de Deus, né? Mas Paulo escreve o seguinte para aquela igreja, lá no começo. Né? A igreja de Deus em Corinto, àqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Queria chamar a atenção para estas palavras. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Paulo chama as pessoas, os cristãos daquela igreja, que são pessoas santificadas, povo santo. Mas mais para frente ele diz o seguinte, ele classifica as pessoas daquela igreja. Vocês são carnais. Vocês são realmente crianças em Cristo. Receberam Cristo Jesus, tem o Espírito Santo habitando dentro deles, mas eles tiram as rédeas, o controle do Espírito Santo e levam a vida, né? E fazem aquilo que eles acham que tá bom, é assim que deve ser. Né? E Paulo chama, vocês são crianças, vocês são carnais. Por quê? O próprio Paulo dá a resposta, né, um pouco mais adiante na carta. Né? 1 Coríntios 3, capítulo 3, versos 1 a 3, né, ele escreve o seguinte, né, porque vocês ainda são controlados pela natureza humana, isto é, vivem como vivem as pessoas do mundo que não conhecem Deus. Tá? Segundo as pesquisas feitas por estudiosos, pastores teólogos que estudam, né, o fenômeno do crescimento do evangelismo, dos evangélicos no Brasil, de um lado é muito gratificante ver que o número de evangélicos no Brasil está crescendo, mas o lado triste disso, que poucas pessoas falam, é que muitas pessoas falam, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não conhecem a Bíblia, porque não estudam a palavra de Deus, não têm interesse na palavra de Deus.
É muito bacana frequentar, sentar no banco da igreja, ouvir o pastor falar coisas bonitas, citar versos bíblicos, que Deus abençoe, mas a vida não é transformada. Eu sempre lembro de uma entrevista que um bispo católico deu aqui numa das convenções que ele tem aqui em Itaici, em Indaiatuba. Eles estavam discutindo naquela semana o fenômeno do crescimento do evangelismo evangélicos no Brasil. Mas levantou um dos bispos e disse assim: pessoal, o número de evangélicos está crescendo bastante, mas o Brasil não está mudando. Alguma coisa está errada. E com razão. Todo crente em Cristo tem acesso à sabedoria que vem de Deus. Vocês recordam do tema da mensagem do pastor no domingo passado? É engraçado, a gente pensa essas coisas, dá risada, né? Mas foi feito o teste numa igreja, né? O pastor pregou bastante sobre a Bíblia, ele saiu na frente de todo mundo e foi na porta de saída para cumprimentar um por um. E ele perguntou para algumas pessoas: como foi a mensagem desta manhã para você? Você lembra do tema da mensagem? Pastor, eu não. Muitas pessoas ouviram a mensagem, saíram por uma porta e não sabiam o que tinham, qual era o tema da mensagem. Eu me incluo nesse meio, né? Não posso fugir disso. Eu tenho uma péssima memória, né? A minha memória de curto prazo está muito volátil, né? Às vezes eu preciso fazer isso, né? Mas no segundo seguinte, né? Não é um minuto depois, no segundo seguinte, eu falei, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu volto, retrocedo o tempo para pensar. Deixa eu ver, eu pensei nisso, naquilo. Eu tenho que fazer isso, né? Então a minha memória não me ajuda muito, né? Mas o tema da mensagem do pastor no domingo passado foi ter a mente de Cristo. É isso que nós precisamos pensar. Ter a mente de Cristo. É o jeito de pensar de Cristo. Ter a mente de Cristo. Isso significa que todo crente em Cristo pode compreender os fundamentos da mensagem cristã. Fundamentos esses que são inalcançáveis, são inacessíveis pela sabedoria humana, ou que são indesejáveis pela sabedoria humana. E somente o Espírito de Deus pode nos revelar sobre Deus e sua sabedoria. Querer conhecer Deus através da sabedoria humana ou da investigação humana é algo fora de alcance. Paulo reconhece isso, né? Ele, ao escrever para a igreja de Roma, em Roma, né? Quão insondáveis são os seus juízos, os juízos de Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Muitas vezes a gente imagina que podemos estudar bastante a Bíblia, conhecer bastante a Bíblia, mas tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, mas não acreditam em Deus, né? Eu li um livro, alguns de vocês provavelmente tenham lido, chamou Homo Sapiens, é de um autor israelense. Ele é professor de história na Universidade de Jerusalém. E é fantástico o que ele escreve no livro. E ele cita vários textos bíblicos, né? E fala que Deus é um mito. Poderíamos até conjecturar o que Deus está pensando, ou conjecturar sobre a sabedoria de Deus. Entretanto, nós nunca saberemos realmente qual é a mente de Deus, qual é o pensar de Deus,
a menos que Deus nos revele através do seu Espírito. Olha como Paulo é ousado, né? Ao escrever, nós temos a mente de Cristo. No versículo 16 do capítulo 2 de Coríntios, Paulo escreve o seguinte: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cabe aqui a gente refletir um pouco. Paulo usa palavras que nós, muitas vezes, por ser tão comum a gente ouvir, a gente não presta tanta atenção. Mas Paulo fala assim: quem conhece os pensamentos do Senhor? Senhor. A palavra grega é kurios, significa aquele que tem toda a autoridade. Deus. Né? Então, quando Paulo fala Senhor, usa o termo, palavra Senhor, ele está se referindo ao Deus soberano. Ele está se referindo àquele que diz, eu sou o que sou. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja como Paulo olha para Jesus e olhando para Jesus ele vê Deus. Senhor se refere a Deus onipotente, onisciente, onipresente. E Paulo, ele não encontra dificuldade em adicionar que a mente de Jesus é a mente do Senhor, Deus. Queremos ter ousadia assim, não? Queremos ter ousadia assim. O livro de Atos também narra que os discípulos de Jesus Cristo eram homens e mulheres cheios do Espírito de Deus e de fé. Por isso anunciaram ousadamente, corajosamente o Evangelho de Jesus por onde quer que eles fossem. Foram perseguidos duramente, severamente, mas por onde eles iam, por onde passavam, eles estavam pregando o Evangelho de Jesus. São lições que nós precisamos aprender. Né? E cada vez que eu penso assim, poxa, por que eu não consigo fazer nem uma parte daquilo que eles faziam? Né? Está narrado em Atos 13, né? Isso é muito importante. Atos 13, nos versículos 13 a 52 até o final, os acontecimentos na vida de Paulo e de Barnabé, quando estiveram em Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia da Pisídia é diferente daquela Antioquia que fica na cidade, fica na Síria, e onde os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Né? Então, Paulo estava com Barnabé em Antioquia da Pisídia. E quando estiveram nessa cidade, eles testemunharam de Cristo, pregaram o Evangelho, mesmo no meio de uma grande oposição dos judeus. Os judeus fizeram uma tramóia tão grande, né? Levantaram o povo da cidade para combater Paulo e Barnabé. Mas no meio de toda essa luta, dessa perseguição feroz, Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho, testemunharam de Cristo Jesus. E o livro de Atos conta que Deus honrou o testemunho deles com muitas conversões. As pessoas ouviram o Evangelho e se converteram. Né? O verso 49 do capítulo 13 de Atos diz o seguinte, que o expresso resultado do testemunho de Paulo e Barnabé. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Imagine, pessoas ouviram, aceitaram Cristo Jesus e elas mesmas foram, né, pelas cidades vizinhas, espalhando o Evangelho. Chamo a atenção para o verso 52. Os discípulos, não somente Paulo, não somente Barnabé, mas todos aqueles que realmente aceitaram Cristo Jesus, decidiram segui-lo, são chamados de discípulos. E eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso faz muito sentido, né, aquilo que o nosso pastor pregou.
o Espírito Santo é 100% responsável pelo sucesso da proclamação do Evangelho. O crente em Cristo. O crente em Cristo será fraco, sem poder, com testemunho frágil, sem o poder do Espírito Santo. Isso nos leva a meditar na necessidade que nós temos de sermos cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito. Isso é um mandamento bíblico que está registrado lá em Efésios capítulo 5, verso 18. E essa ordem, sejam cheios do Espírito, é uma ordem válida para todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar. Na Bíblia, na tradução mais antiga, está assim, enchei-vos do Espírito. A Bíblia, a NVT, traz assim, sejam cheios do Espírito. Está mais próximo do sentido grego, da palavra grega encher, que Paulo usa. Na realidade, ninguém pode encher a si próprio do Espírito de Deus. E o termo grego que Paulo usa, encher, é ser enchido. Ser enchido é um significado mais, é um sentido mais correto. Por isso a gente poderia parafrasear, enchei-vos do Espírito, dizendo o seguinte: deixe o Espírito encher sua vida. Deixem o Espírito encher sua vida. Mas o verbo que Paulo usa, eu acho o grego fantástico, mas o verbo que Paulo usou, o verbo encher, não é algo que é feito uma vez e não acontece mais. Mas tem um sentido de continuidade, de repetição. Por exemplo, quando Jesus disse no casamento em Caná da Galileia, encham as talhas de água. Lembro disso, Encham as talhas de água. Então, esse encher tem o significado, façam isso, enche. Bom, ponto pacífico, terminou a história ali. Mas quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, significa que você precisa ser cheio do Espírito Santo 1, 2, 3, 4, continuamente, sempre. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, fomos batizados pelo Espírito Santo, mas nós temos uma necessidade contínua de enchimento do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. O enchimento do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo, como alguns entendem, não é privilégio dos pastores, dos missionários, dos pregadores, não. A plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito Santo é algo que está disponível para todos os cristãos. Portanto, não deve ser olhado como privilégio de poucos ou uma prerrogativa de poucos. Isso é para uma elite de cristãos. Não tem nada disso. Sejam cheios do Espírito, ou deixem o Espírito encher sua vida, é algo para todos os cristãos. Porque todos nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida cristã vitoriosa. Por que devemos considerar que ser enchido pelo Espírito Santo é algo importante em nossas vidas? Nós precisamos pensar sobre isso. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar vários textos bíblicos que endossam isso. Vamos verificar alguns versículos. Eu citei alguns que eu consegui encontrar, que li também em outros livros, mas nós não vamos comentar. Eu creio que à medida que vamos avançando no estudo do livro de Coríntios, vão aparecer lá os dons espirituais e como o Espírito Santo atua. Mas vamos ver por que precisamos da plenitude do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence que nós pecamos.
Seria bom se o cristão aceitasse Jesus Cristo e nunca mais pecasse, mas ele peca. E é o Espírito Santo que diz, convence de que pecamos. É o Espírito Santo que opera em nós o novo nascimento. Ninguém nasce de novo, ninguém se torna uma nova criatura sem a obra do Espírito de Deus. É o Espírito Santo que ilumina o nosso coração para entendermos as Escrituras. É o Espírito Santo que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. É Ele quem sonda os nossos corações. É Ele quem fala conosco. É o Espírito Santo quem garante a nossa redenção. É o Espírito Santo que nos concede dons espirituais e nos equipa para o serviço do Senhor e para o benefício de outras pessoas. É o Espírito Santo quem faz a nossa vida frutificar. É o Espírito Santo quem nos reveste com o poder do alto para testemunhar. Entretanto, sempre tem um entretanto, né? Entretanto, é possível ser nascido de novo, ser batizado com o Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito e ainda assim não ser cheio do Espírito. Daí a importância da Escritura que ensina e nos aconselha, sejam cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito, o enchimento do Espírito, não é obter mais do Espírito. É mais uma questão do Espírito ter o controle, né? Ter as rédeas nas suas mãos para outorgar poder, para testemunharmos e para vivermos uma vida vitoriosa. O Espírito Santo nunca pode nos encher se algo que contamina o corpo ou contamina o espírito toma posse de nossas vidas, né? Tem um versículo bíblico, né, que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso que sempre me preocupa. Sempre me preocupa. Na experiência de cada dia, a nossa experiência de cada dia, é difícil ser santo 100% do tempo. E continuar 100% entregue nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus. E quando o pecado, algum pecado, penetra na vida do cristão, o Espírito Santo é entristecido. E Efésios 4:30 diz, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, que é o selo colocado em nós para o dia da redenção. Este versículo me preocupa muito. Preocupa muito. E quando nós cometemos algum deslize, quando nós cometemos uma ofensa contra Deus, né? Lembrei de uma coisa. Né? Quando a gente fala algo ríspido para alguém, né? Fala algo ríspido para alguém, muitas vezes nós pensamos, ofendemos essa pessoa. Nós precisamos lembrar, se nós ofendemos alguém, antes de ofendermos essa pessoa, nós ofendemos Deus. Por isso que Efésios 4:30 me toca muito, né? Dói muito. Eu posso ter machucado alguém com a palavra que eu falei, mas antes de machucar essa pessoa, eu machuquei Deus. Portanto, eu entristeci Deus, o Espírito de Deus que está dentro de mim. Por isso, o remédio para isso, né, é a confissão. Senhor,
errei, perdão. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, tenho que pedir perdão para alguém. Mas eu tenho que pedir perdão para Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Veja como João é severo. Deus é amor, mas se você peca contra Deus, se a gente diz, eu não errei, eu não fiz nada de mal, nós chamamos Deus de mentiroso, porque Deus fala, você é um pecador. Mas tem algo fantástico, extraordinário, que Deus faz com a gente. Deus perdoa. Quando nós arrependemos do mal praticado e pedimos perdão para Deus. E quando Deus perdoa um cristão, Deus não está simplesmente usando de misericórdia. Muitas vezes nós falamos, Deus é misericordioso, Ele me perdoou. Sim, Deus é misericordioso, por isso Ele perdoa. Mas ao mesmo tempo, Deus está agindo com justiça. Por quê? Porque Jesus pagou o preço do meu pecado, do seu pecado naquela cruz. Daí a importância da mensagem da cruz, do Cristo crucificado. Por causa daquilo que Cristo Jesus fez naquela cruz, derramando o seu sangue inocente por um pecador, pelos pecadores, é por causa daquele sacrifício é que Deus pode restaurar as nossas vidas novamente para a comunhão perfeita com Ele. Então vejam como é grandiosa a mensagem da cruz. Como é grandiosa a mensagem da cruz. Quando nós somos enchidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, algumas coisas acontecerão. Existem várias coisas que nós vamos ver durante o estudo do livro de 1 Coríntios. Mas eu queria citar duas coisas. Haverá grande poder e bons resultados no testemunho nosso. Atos 1:8 é um bom exemplo disso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Se nós não temos palavras, se nós não temos condições, se não temos capacidade, temos força para testemunhar, nós precisamos realmente buscar a unção do Espírito de Deus. Os discípulos de Jesus precisaram disso. Andaram com Cristo durante 3 anos. Ouviram as suas palavras, viram o que Jesus fez, estavam confiantes de que aquele homem, Jesus, é realmente o Messias prometido, Ele é o Salvador. Mas mesmo assim, eles precisaram do poder do alto para testemunhar. Por isso, o cristão enchido pelo Espírito de Deus é um cristão que testemunha. O Espírito Santo e o seu poder é o segredo da vitória. Quando o cristão submete a sua vida a Deus e permite que Ele guie, tome as rédeas, ensine o caminho a seguir e capacite para servir. A segunda coisa que o enchimento, a plenitude do Espírito Santo produz em nossas vidas é a santificação. Naquela última noite que Jesus esteve com seus discípulos, na sua oração, Jesus ora, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. João 17:17. A experiência de ser enchido pelo Espírito Santo resulta na progressiva santificação do crente em Cristo. É o Espírito Santo que transforma o caráter, o nosso caráter, e produz o fruto do Espírito.
né, narrado lá em Gálatas, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso deveria ser o alvo nosso de cada dia. Porque quando o Espírito Santo transforma o nosso caráter, ele age em nossas vidas, para que a nossa vida produza o fruto que agrada a Deus, ele está trabalhando para nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse algo extraordinário, né, para os seus discípulos. Jesus prometeu: quando eu for, eu vou mandar o Consolador, vou mandar o Espírito Santo. Vocês vão receber aquilo que é meu. Deus, o Pai, vai enviar aquilo que é meu. Olha só como é interessante a palavra que Jesus Cristo usa. E diz o seguinte: Ele, o Espírito Santo, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Por isso, se nós queremos honrar a Jesus por ter entregue a sua vida para nos salvar, deixe que o Espírito Santo trabalhe na vida, na nossa vida, transformando dia após dia. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus dia após dia, para servirmos. Por quê? Trabalhando de acordo com a direção do Espírito, nós vamos glorificar a Jesus. Existe sempre algumas coisas. Eu li uma eu não sei, não lembro nem onde eu li isso aí, mas eu guardei as palavras. Certo dia, um amigo muito próximo do presidente Abraham Lincoln, né, presidente dos Estados Unidos, na época da escravidão, convidou o presidente, falou: vamos ouvir a mensagem do pastor na igreja. E Abraham Lincoln foi junto com esse amigo ouvir a mensagem naquela noite, naquela pequena igreja. E o pastor pregou uma mensagem fantástica. E depois que o amigo e o presidente saíram da igreja, aquele amigo pergunta para o presidente: e aí? O que é que você achou da pregação, da mensagem do pastor? Abraham Lincoln, muito, com aquela postura de presidente, falou assim: foi muito legal, sim, foi bacana ouvir ele, mas eu achei que faltou alguma coisa. Ele falou assim: mas o que é que faltou? Ele falou assim: ele esqueceu de dizer para a igreja toda o que a igreja tinha que fazer. Aquilo doeu. Pá, bateu. Toda a mensagem, né, que eu pregar, que o pastor pregar, tem que ter uma grande lição, algo que desafie as pessoas a buscarem a Deus, a servirem a Deus. Senão, não valeu nada a mensagem. E eu lembro disso sempre. Por isso eu trouxe duas coisas. Nós temos orado fervorosamente ao Senhor por sabedoria espiritual e entendimento para crescer no conhecimento dele e da sua vontade. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem: eu não entendo, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Mas também não ora pedindo direção de Deus, não ora pedindo sabedoria, entendimento para poder compreender. Paulo escreveu: nós temos a mente de Cristo. Olha a ousadia de Paulo. Quantas vezes nós temos orado de maneira fervorosa? Realmente, Senhor, se o Senhor não responder, eu morro.
Senhor, eu preciso de sabedoria para compreender a tua palavra, eu preciso de entendimento para poder crescer no conhecimento do Senhor, eu quero me tornar frutífero. Precisamos orar fervorosamente. Temos orado fervorosamente ao Senhor para ser fortalecido e capacitado com o poder glorioso de Deus, com o poder que vem lá dos céus. Não é a nossa capacidade, não é nosso intelecto, é o poder de Deus, o Espírito de Deus, para ter perseverança e paciência no serviço do Senhor. Muitas vezes nós falamos, eu não tenho jeito, eu não sei falar, não sei. Não... Nós precisamos parar de dar desculpas desse tipo. Eu preciso parar de dar desculpa desse tipo. Eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo sempre, para poder ter poder para testemunhar, mas também para ter perseverança e paciência no serviço do Senhor. Muitas vezes, eu já falei isso algumas vezes aqui no púlpito, muitas vezes eu pensei, eu não vou mais pregar, não tenho jeito para isso, não sirvo para isso, a minha vida não é para isso. Mas a minha oração deveria ser diferente. Eu deveria ter orado muito mais fervorosamente, buscando a Deus. Senhor, se o Senhor não responde, eu vou morrer. Eu preciso do poder do alto para poder viver a vida cristã, para ser um cristão vitorioso, para eu poder testemunhar, para poder falar de Cristo a outras pessoas, para pregar o Evangelho. É isso que nós precisamos. Por isso a Emel Camp, ela quer ser uma igreja que ama a Deus. Realmente servir a Deus, porque nós amamos a Ele de coração. É muito fácil dizer, Senhor, eu amo ao Senhor. Mas mostra isso através de pensamentos, de atitudes, de ações. Precisamos conectar, entrar no meio das pessoas que não conhecem Cristo para falar do Evangelho. Pessoas que andam com Cristo, que vivem na plenitude do Espírito de Deus, são pessoas que impactam vidas, outras vidas, mesmo sem falar um A. Já tenho ouvido testemunho de pessoas que foram tocadas porque ali estava um homem de Deus. Ele não disse uma única palavra. Eu conheci essa pessoa. A Emel Camp quer ser uma igreja que compartilha o Evangelho. Tá? Nós somos chamados para isso. Tá? Amar a Deus, conectar com as pessoas e compartilhar o Evangelho. Tá? Que Deus nos abençoe com misericórdia, graça, que nos encha com sabedoria, entendimento, que nos encha com o seu Espírito, para que nós possamos realmente fazer aquilo que a igreja primitiva fez, que é justamente isso, amar a Deus, conectar com as pessoas e compartilhar o Evangelho. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos por ser misericordioso, gracioso para conosco. Senhor Deus, olha para as nossas vidas com os teus olhos de misericórdia e bondade. Ajuda-nos a dar um passo após o outro, mas de uma maneira constante e firme. Ó Deus, enche o nosso coração com coragem, Senhor Deus, movendo o teu Espírito em nossas vidas, para que nós possamos ser um povo que compartilha o Evangelho, que faz discípulos, por amor a Ti, ó Deus, por amor a Ti.
quando nós errarmos, Senhor Deus, porque sabemos que erramos. Senhor Deus, estende a tua graça sobre as nossas vidas. Fortalece-nos e ajuda-nos a viver a vida de uma maneira que o Senhor se alegre. Que o nosso viver, ó Deus, seja um tributo à tua glória por meio de Cristo Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.